Forma sobre somente crer. Tudo é possível, somente crer. Bom dia com Jesus para toda a igreja. A minha satisfação é muito grande em estar aqui outra vez diante desta igreja, da qual eu reconhecidamente sou filho. Desta feita me acompanham minha esposa, irmã Lúcia, irmão Samuel, que é uma das colunas do nosso campo, e também o nosso filho caçula, o André. Como já foi anunciado, à noite nós falaremos no encerramento de Anápolis. Vamos ficar de pé nesse instante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Afável Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos em uma manhã de escola, de ensinamento, e sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é fecunda, ela é rica, ela penetra em todas as áreas da nossa vida, ela nos ensina como sermos pais, como sermos filhos, como sermos maridos, como sermos esposas, como sermos patrões, como sermos empregados. Ela nos ensina no convívio da sociedade, ela nos habilita para toda boa obra. Em humildade de coração, eu te peço que tu me tomes nesta manhã, para que o povo seja abençoado. Um verdadeiro pregador pensa nisto, ele pensa no povo, o povo ser abençoado, ser recompensado, sair satisfeito, alimentado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós vamos iniciar a palestra nesta manhã fazendo uma pergunta. O que faz um homem ser um falso pregador? Seriam as suas fraquezas? As fraquezas são próprias desta condição humana na qual vivemos. Enquanto estivermos nela, sempre as teremos. O profeta disse: Deus não te condena pelas tuas fraquezas.
E São Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 26: o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, o que faz de um homem falso pregador? É a doutrina, é o ensinamento errado. Jesus disse em São João capítulo 7, versículo 17: se alguém quer fazer a vontade de Deus, pela doutrina saberá se ela é de Deus. Pela doutrina. No livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 20, está escrito assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Se eles não falarem segundo esta palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Porque a minha palavra, como homem, falha, mas a de Deus é infalível. São Pedro disse em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Oxalá se todos os que falassem, todos os que pregassem segundo as palavras de Deus. Jesus disse em São João capítulo 7, no versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Ele não disse quem crê em mim, como diz a igreja fulana. Quem crê em mim, como diz o grande sábio fulano de tal. Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Se eu fosse crer em Jesus, como dizem as chamadas testemunhas de Jeová, eu diria que ele é uma pessoa que ocupa uma posição intermediária entre Deus e os anjos, menor que Deus e maior que os anjos. Se eu fosse crer em Jesus, como diz, ou como dizem as denominações em sua maioria, eu diria que ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas como eu creio em Jesus, como diz a Bíblia, como diz a Escritura, eu digo que ele é o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então, o equívoco doutrinário, ter uma concepção errônea acerca de Deus
Isto faz do homem um falso pregador. Suas fraquezas, não. Deus usou um Noé, ele se embriagou. Deus usou um Abraão, ele se apostatou. Deus usou um Moisés, ele irou, feriu a rocha 2 vezes. Deus usou um Davi, ele caiu. Deus usou um Sansão, ele pecou. Deus usou um Jonas, ele desobedeceu. Só que em Hebreus capítulo 11, quando São Paulo incluiu na galeria dos heróis da fé nomes tais como de Abraão, de Noé, de Moisés, ele não mencionou suas fraquezas. Ele não mencionou a embriaguez de Noé. Ele mencionou a fé de Noé para fazer uma arca. Ele não mencionou a apostasia de Abraão. Ele mencionou a fé de Abraão para sair e receber um lugar por herança, sem saber para onde ia. Ele não mencionou a ira de Moisés em ferir a rocha 2 vezes. Ele mencionou a fé de Moisés em trocar o palácio de Faraó pelo deserto abrasador, preferindo sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Nós cremos também piamente que as nossas fraquezas ficam do lado de cá, e nós entraremos lá pelos méritos de Jesus Cristo. O profeta disse na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe e rei, no parágrafo 132, e olhe, Abraão, como todos mortais, cometeu erro. Porém, não importava quantos erros ele cometia, sua âncora ainda estava segura, pois ele tinha a promessa. A falibilidade humana está patente. O grande sábio Salomão disse no 2º livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 36, porque não há homem que não peque. É certo que nós não usamos isto como pretexto para nos acomodar a coisas erradas, a pecados premeditados. Nós lutamos, e se não damos conta de ser o que queremos ser, Deus nos julga pelo desejo dos nossos corações. Nós não alcançamos a realização nesta dimensão humana. Sempre haverá um clamor, um gemido pela adoção plena, conforme Romanos 8, 23. A redenção do nosso corpo. Se Jesus Cristo requer a perfeição, conforme Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Se Ele requer,
Então ele providenciou um meio através do qual este requisito é preenchido. E qual é este meio? É através dele próprio. A santidade que Deus vê na igreja não é a santidade nossa, a justiça nossa, é a santidade dele em nós. Nós não temos uma santidade manipulada, fabricada por uma máquina religiosa, por um espírito religioso. Por exemplo, o bispo Eurico Matos Coutinho, ele conseguiu fazer as mulheres usarem roupas quase que arrastando no chão. No entanto, aquilo é uma imposição, é um espírito religioso. Há um certo líder em atuação em nossos dias, muito conhecido no campo da cura divina, que ele chega até a especificar quantos centímetros pode ter aquele cinto que a irmã usa, até quantos centímetros, até quantos centímetros pode ser o salto de sapatos, e que o homem não pode usar bigode. Isso é uma máquina para fabricar santidade, uma coisa exteriorizada, normas ditadas por um líder. Esta não é a santidade de Deus na igreja. A santidade de Deus na igreja está aqui, como diz o profeta, mensagem no livro da vida do Cordeiro, parágrafo 105. Agora você tem que ser perfeito. Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora, como você vai ser quando continuamente peca, quando continuamente faz o que é errado? Agora, isto vai enroscar os legalistas. Mas note, não é o que você faz, é o que Deus fez. Nós não pregamos boas obras como meio de produzirem salvação. Salvação não produz boas obras. Ou melhor, boas obras não produzem salvação. Agora, a salvação produz boas obras. Um homem não é salvo pelas obras que ele faz, porque isto seria desvalorizar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós somos salvos pelo que Ele fez por nós. Agora, o que você faz para Ele é uma apreciação do que Ele fez por você. Salvação é o que Deus fez para nós. Obras é o que nós fazemos para Deus. Então o profeta continua: não é o que você faz, é o que Deus fez. Está vendo? Você não pode ser perfeito, não pode ser em si próprio, mas em Cristo você é aperfeiçoado. Você não está confiando em suas próprias obras, ou em sua própria igreja, a qual pertence, mas você está confiando no sangue derramado do Senhor Jesus. Aí está. É isto que o torna perfeito, e isso ancora a sua fé. Isso ancora a sua fé. Às vezes Satanás procura nos apunhalar e nos levar a um estado de autocondenação.
nos levar a cobrar caro de nós mesmos, como se não fôssemos humanos, como se não vivêssemos em uma condição humana. O profeta de Deus chega a afirmar: enquanto você estiver nesta dimensão, terás uma natureza pegajosa, contra a qual terás que lutar. Afirmação do profeta de Deus. Nesta condição humana, nós sofremos influência até de astro, o signo, a nossa natureza. Às vezes há pessoas que são pacatas, pessoas calmas, e que nunca tiveram um novo nascimento, nunca tiveram uma experiência com Deus. São pacatas por uma questão de índole, de personalidade. Às vezes há outras que são crentes, são espirituais e são mais agitadas, são nervosas. O irmão Branham disse: eu sou uma pessoa nervosa. Esta é a minha natureza. Esta é a minha natureza. Muito embora ele tenha aconselhado a amenizar aquele gênio forte com oração. Ele não disse: livre-se deste gênio forte com oração, porque você só vai se livrar dele com a adoção plena. Ele disse: amenize o teu mau gênio com oração. Você ameniza com oração. Às vezes há pregadores que pregam o batismo do Espírito Santo de uma maneira como se a pessoa, ao recebê-lo, deixasse até de ser humano, se tornasse infalível. O profeta faz a seguinte afirmação: às vezes titubeamos, mesmo tendo o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem a nós, a nossa carne não é redimida, ela continua sendo carne. E você pode ler em Romanos capítulo 7 a luta do apóstolo São Paulo. Ele chegou a dizer: no meu interior eu tenho prazer na lei de Deus. No meu interior a minha satisfação é a lei de Deus. Mas o meu exterior, a minha carne, já procura o lado errado, inclina para o pecado. E é como ele disse em Gálatas capítulo 5: o Espírito luta contra a carne, e a carne contra o Espírito. É uma batalha. A nossa carne, ela não é espiritual. Espiritual é quem está dentro dela. A nossa carne não herda o reino dos céus. Este corpo, para chegar aos céus, ele terá uma transformação. Conforme primeira carta de João, capítulo 3. Ele transformará o nosso corpo abatido para sermos semelhantes a Ele. João chegou a dizer: filhinhos, ainda não foi manifesto o que seremos. Ainda não foi manifesto. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque o veremos assim como Ele é.
o veremos assim como ele é. Agora, nesta condição humana aqui, nós sujeitamos a nossa carne ao Espírito. Porque em Romanos capítulo 8, São Paulo disse: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É que com o envio do Espírito Santo, é Cristo vivendo em você. Paulo disse em Gálatas 2:20, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muito embora você continua gemendo, aguardando aquela adoção, insatisfeito. Ninguém está satisfeito consigo mesmo. E este é um dos segredos do batismo do Espírito Santo. Um dos segredos, uma das evidências do batismo do Espírito Santo em você é você estar insatisfeito consigo mesmo. São Paulo chegou a dizer em Romanos 7, miserável homem que sou. Ele chegou a se chamar de miserável. Aquela insatisfação, eu não sou o que eu quero ser. Não sou aquilo que desejo ser. Mas quanta gente, por exemplo, quantas mulheres que desejam ser como a Xuxa. E Deus as julga pelo desejo do coração delas. Como se elas estivessem ali na tela da televisão com aquela sainha curta, dizendo ser a rainha dos baixinhos, quando a rainha dos teus filhos é a senhora, irmã, que teve dores de parto para possuí-los. E eu cheguei a pregar uma vez, já que ela gosta tanto de filhos, por que que não se casa? Já que ela gosta tanto de crianças, retificando, por que que não se casa? E não tem uma penca de filhos para cumprir o mandamento de Deus a respeito da mulher, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E a mulher salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer na fé, na modéstia, na santificação. Mas se Deus julga aquela mulher pelo desejo do seu coração, se aquele homem que deseja aquela mulher tem aquele desejo impuro no seu coração e não realiza, não consuma o ato por falta de uma oportunidade, Deus o julga pelo desejo que está no seu coração. Deus nos julga também pelo desejo dos nossos corações, quando desejamos ser aquilo que não damos conta de ser. Entre nós e Deus está o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sangue está continuamente entre nós e Deus. É a manutenção da nossa salvação. Você foi salvo pela fé em Jesus Cristo, pela graça. Agora o sangue te conserva salvo, te mantém salvo. Quantas vezes você já errou depois do batismo, depois de ter o conhecimento da verdade? No entanto, você está aqui. Por quê? Porque o sangue é a manutenção da tua salvação. Te mantém salvo. Você jamais perderá a tua salvação.
Às vezes você pode até sofrer aqui na terra a consequência de uma coisa errada. Você pode expurgar na carne a consequência daquele erro, mas o teu nome permanece no livro da vida do Cordeiro, porque ele foi escrito ali antes da fundação do mundo. Davi disse no Salmo 51, versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu aquela alegria, aquele gozo que ele tinha com Deus, quando ele pecou, mas ele não pediu para Deus devolver-lhe a salvação, porque ele não a tinha perdido. Ele pediu para Deus devolver-lhe a alegria. E Deus devolve uma coisa que é perdida. Claro que devolve. Ele devolveu a força para Sansão. Ele devolve o gozo ao teu coração, a paz ao teu coração. Mas a tua salvação é coisa intocável. É coisa intocável, porque Deus fez um pacto conosco. E o pacto que Deus fez conosco é abraâmico. É o pacto que ele fez com Abraão. Ele disse para Abraão: tu és meu, eu já fiz por você. Em quaisquer circunstâncias, você continua sendo meu. Este é o pacto que Deus fez conosco. Tu és meu filho, tu és minha filha em quaisquer circunstâncias. Se você se ausentar da minha casa como filho pródigo, você continua sendo meu filho. Eu te busco, ainda que para isto eu tenha que soltar um demônio para te afligir, ainda que para isto eu tenha que liberar um demônio para adoecer um filho teu, para fechar a porta do teu emprego, para te jogar em uma cama, para você se lembrar da igreja, para você se lembrar da ceia que você tomou, do pastor, para você se lembrar dos cultos nos quais você se deleitou, e você cai em si como o filho pródigo caiu, em estado de miserabilidade. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com abundância, eu aqui morro de fome, comendo bolota de porcos, novela de porcos, músicas de porcos, cigarro de porcos, livros de porcos. Ele caiu em si e disse: levantar-me-ei. Estou caído, mas levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Oh, que cena maravilhosa! O filho voltando para o pai, o filho dizendo: pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não, tu és meu filho, sim. Quem te pôs na cabeça que você vai deixar de ser meu filho? Que eu vou te tratar como um dos empregados. Você vai entrar na minha casa, você vai dormir na mesma cama que você dormia, você vai ter a mesma liberdade. Você saiu das minhas entranhas,
Nós saímos das entranhas de Deus. Não há como. Ainda que Ele tenha que te dar um banho, como o pai, a Bíblia disse que aquele filho pródigo tomou um banho, se lavou, se limpou. Você toma um banho, uma fonte de sangue que saiu das veias do Emanuel. Você se limpa, se regenera, e Deus o tem de volta como um filho teu, ou como um filho seu. Deus o tem de volta. Glória a Deus, aleluia. Vocês sabem, irmãos, às vezes nós chegamos a pensar: a era em que nós estamos vivendo é tão maligna. A gente instrui os filhos, cria os filhos no caminho do Senhor, como a Bíblia ensina. E quando eles ficam adolescentes, é como disse o profeta: a menos que eles tenham a experiência do novo nascimento. Mas a primeira vez que eles ouviram o rock, a primeira música mundana que eles ouviram, o profeta disse que se eles não tiverem a experiência do novo nascimento, eles já são atraídos por ela. Só que tem uma coisa: o sábio Salomão disse: instrua o teu filho no caminho do Senhor, porque mesmo depois de velho, não se afastará ou não se esquecerá dele. Mãe, a senhora pensa, esse filho que a senhora tem desviado, mas que tantas vezes a senhora ensinou o caminho de Deus para ele, a senhora pensa que isto não está no seu inconsciente? Está guardado em seu inconsciente. Em determinados momentos esbarra lá assim, aquele cigarro que ele vai fumar, aquela coisa errada que ele vai fazer, esbarra naquilo que ele aprendeu. Ele pensa: essa não foi a formação que a minha mãe me deu, essa não foi a formação que meu pai me deu, não foi isso que eu aprendi. E ainda há esperança. Não perca a esperança. Ainda há esperança. Ele ainda pode voltar. Às vezes você chama tanto Deus em oração, e Deus vem na hora certa. Deus vem na hora certa. A irmã de Lázaro disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu tivesse respondido minha oração, o meu filho não estaria do jeito que está. Espere aí, Deus ainda entra em cena. Eu vim agora, porque se eu viesse quando você me chamou, eu teria curado o enfermo. Agora você vai ouvir a voz: Lázaro, sai para fora. Deus trabalha através do tempo. Deus opera através da oração de uma serva sua. É uma questão de esperar em Deus. Aleluias. O homem natural, ele conhece menos de Deus do que um animal irracional conhece o seu dono. O homem natural. Em Isaías capítulo 1, versículo 3 está escrito: o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não entende, não tem conhecimento. Você vê aquele cãozinho que você tem na tua casa, você chega, ele vem abanando a cauda, te agradando, porque ele reconheceu você como dono dele. Se é outro, ele pode enraivecer e até mordê-lo. O homem tem menos conhecimento de Deus do que o animal irracional em relação ao seu dono, tratando-se do homem natural. Vocês já pensaram no absurdo os astronautas irem no espaço
e voltando dizendo que não viram nenhum sinal de que Deus existe, e aquilo causar confusão entre os ministros. Isso é um absurdo. Dizer que para admitir a existência de uma coisa tem que se ver aquilo, no mínimo é uma estupidez. O homem vê o vento, mas está provado que ele existe. O homem vê a dor, o homem vê a tristeza, o homem vê a alegria, o homem vê o oxigênio, mas está provado que ele existe, sem o qual morreríamos daqui a mais alguns instantes. O homem não vê a Deus, mas está provado que ele existe. Romanos 1:20. Porque o seu poder, a sua divindade se entendem pelas coisas que são criadas, para que por elas eles fiquem inexcusáveis. Nós que temos a revelação, nós vemos a Deus sim. Nós vemos Deus na natureza. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós vemos Deus na natureza. Se nós não podemos ver a Deus, porque Deus é Espírito, um dia nós o veremos, refletido em Jesus Cristo, a pessoa de Deus. Mas hoje nós sentimos Ele em nossos corações. Você sente Ele em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis da tua vida, você sente que Deus está contigo. Um certo ateu perguntou para uma menina: filha, aonde você vai? Ela disse: vou à escola dominical ouvir acerca de Deus. Ele respondeu: você crê nesta coisa chamada Deus? Você crê que Deus existe? Aquela menina, inspirada por Deus, abaixou, pegou uma florzinha, mostrou para aquele homem e lhe perguntou: o senhor pode explicar quem deu vida para esta flor? Ali encerrou o assunto. Porque a vida vem de Deus. Só Deus pode dar vida. A ciência alimenta a esperança de que um dia ela vai manipular a morte, de que um dia ela terá o poder da ressurreição. Ciência não está dando conta de curar o canceroso. Antes dela descobrir um remédio para curar o canceroso, surgiu a AIDS. Antes dela descobrir um remédio para curar o aidético, surgiu a ebola, um vírus pior ainda que mata dentro de 10 dias. E eles podem ter suas explicações em laboratório, suas explicações científicas, mas isso é o diabo. São demônios. Doenças são demonologia do estado físico, diz o profeta de Deus. Mombrana foi um especialista em Deus, especialista para falar acerca de demônios também. E ele disse que as enfermidades são demônios do estado físico. E a ciência jamais vai manipular a morte. Só um venceu a morte. Foi a semente de Abraão. A real semente de Abraão. Os profetas do Velho Testamento possuíram portas de muitos inimigos. Possuíram portas de muitos inimigos. Moisés possuiu as portas do Mar Vermelho. Daniel possuiu as portas dos leões lá na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego possuíram as portas da fornalha de fogo. Mas morreram, foram vencidos pela morte. Até que um dia veio um, nascido de mulher, sem ser pela via do sexo, com poder para conquistar a morte, com poder para vencer a morte. E ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, há 4 dias. Ele ressuscitou no 3º dia. Lá em Jerusalém há uma sepultura aberta.
testificando que ele vive. E aqueles que dormiram no Senhor, vivendo a mensagem da era, ressuscitarão também quando ele voltar. Porque só ele pode dar vida. O homem não pode dar vida. Por isso toda a cura vem de Deus. O médico faz aquele corte ali, mas quem vai sarar aquele lugar que ele cortou são células que crescem. Células para crescer tem que terem vida, e a vida vem de Deus. Então toda a cura vem de Deus. Toda a cura vem de Deus. Mesmo você passando pelos médicos, é Deus que te curou. Agora há aquela cura que vem direta de Deus, sem passar pelas mãos dos médicos. E é o que Ele pode fazer nesta manhã, te abençoar através da palavra que está sendo pregada. Nós cremos na palavra de Deus. Diga uma palavra, o meu criado sarará. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós confiamos, igreja, no poder de Deus. E nós nos relacionamos com Deus através da oração. Os homens têm tentado burocratizar, se tornar difícil para se aproximar de Deus. Vocês sabem como que é. Você vai falar com um homem importante, talvez seja um tanto difícil, por causa das exigências protocolares. Então você chega ali, não é com ele, não é possível hoje. Tem um secretário dele, tem um fulano, tem um ciclano. Agora com Deus não. Deus não tem secretário. Aquele moço que tombou na guerra, alguém falou para ele: você não rezou uma Ave Maria? Ele disse: não, eu não quero falar com a secretária, eu quero falar com o chefe. Eu quero falar direto com o chefe. Glória a Deus. E você pode falar com ele. Não precisa de vir o fulano ou o ciclano. Você tem fé na tua própria oração. Você sabe que Cristo está em você. Cristo está na igreja. Ele não está em um homem particularmente. Então isso não dá fama para o homem, não dá personalismo para o homem. Se é a igreja que ora, se Sara é a igreja que orou, ninguém fica famoso, ninguém fica um super-homem. Este é o momento. João Batista disse: convém que eu diminua e que ele cresça. O ego tem que diminuir, a fama tem que diminuir. O povo tem que olhar para Jesus. É para Jesus. Jesus, Jesus somente. Glória a Deus. Aleluia. Quando um homem cai através da mulher, é uma coisa contundente. Fulano caiu, porque é um pecado social. Agora, quando ele cai pela fama, por exemplo, muitas vezes precisa ter percepção espiritual para saber que ele está caído. Às vezes pensa-se até que ele está sendo muito abençoado. Como T.L. Osborne perguntou: irmão Brano, o senhor pensa que eu tenho o dom de cura? O irmão Brano respondeu: esqueça, irmão, vá pregar o evangelho. Vá pregar o evangelho, pregue o evangelho. Jesus não disse: ide por todo mundo e pregai a cura divina. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora a cura divina está embutida no evangelho. Ela está no evangelho, ela faz parte do evangelho. Pelas pisaduras de Jesus somos sarados. Agora o homem ameaçando até pular de um prédio, querendo receber não sei quantos de dólares. Esse homem não está caído pela fama? Pelo dinheiro? No entanto, não houve aquela contundência, porque não foi um pecado social. A mensagem do profeta é Cristo no povo.
É Cristo na igreja. Aleluia. É Cristo no povo. Aonde está a fama? Por detrás da fama está o pecado. Por detrás da fama, por detrás do dinheiro está o pecado. Veem vocês esses ídolos de futebol, esses ídolos de novela, famosos, com a vida podre, trocando de mulher igual fralda descartável, vivendo uma vida na licenciosidade, são famosos. Mas essa sociedade está podre. A nata da sociedade não é essa elite de pederastas, de homossexuais, de corruptos. A nata da sociedade é esse povinho, que são as meninas de Deus, dos olhos de Deus, aqui na terra. Nós somos a nata da sociedade. Nós estamos detendo a explosão da Terceira Guerra Mundial. Nós estamos detendo o Papa virar besta. Só que nós vamos embora. Vamos ficar aqui. Jesus vai levar a igreja. Glória a Deus. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, há um que agora o resiste até que do meio dele seja tirado. Quem que está resistindo isso? É a noiva. Ela está resistindo. O Papa vai virar a besta, mas enquanto a noiva estiver aqui, ele não vira. Ela detém o mistério do pecado, da iniquidade se consumar. A plenitude de Deus vai cair na noiva, mas a plenitude de Deus vai cair em um homem também. A plenitude do diabo vai cair em um homem, a de Deus vai cair na noiva. E quando essa plenitude cair na noiva, quantas coisas deixarão de ser, quantos problemas desaparecerão como uma neblina, coisas com as quais você vai ter que conviver, irmã, aqui. Enquanto você viver nessa condição humana, você terá que conviver com essa situação. E se Deus não tira isso de você, mas te dá força, te anima, te fortalece. Você vem à igreja e você ouve uma palavra que te anima, que te edifica, que te encoraja a lutar. Mas quando a noiva subir, será uma coisa como que simultânea. A noiva sobe, a plenitude de Satanás desce em um homem, e ele se torna besta, e ditatorialmente ele vai governar a terra, governar o mundo, vai matar, porque esse espírito tem sede de sangue. Se ele não está matando agora, é por uma questão de conveniência. Se ele não está matando agora, é por uma questão que ele se adaptou às circunstâncias do momento. Agora a tática não é matar, pelo contrário, é aproximar, é querer fazer amizade, é querer dar a mão, é querer dizer somos um. Mas nós não queremos amizade com o diabo, não. Eu prefiro ter o diabo me perseguindo do que o diabo me bajulando. Eu prefiro ter Satanás me atacando do que Satanás me favorecendo através de tijolos, de terreno, mediante compromisso político. A noiva está separada dessas coisas. Segura na palavra de Deus. Aleluia. Mas quando a noiva subir, o sistema ditatorial da besta vai entrar em ação, e a besta vai matar os 144 mil selados de Israel de Apocalipse 7, vai matar as virgens nécias, a igreja que fica, a igreja que não vai, mas a noiva vai porque é uma seleção.
é como o técnico da seleção brasileira. De cada time ele tira um pouco. Deus está tirando para fazer sua seleção. Ele está tirando gente da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, do Catolicismo, do Espiritismo. A casca está arrebentando. A casca está arrebentando. E os filhos de Deus estão saindo. Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. O corpo é a mensagem do dia. Está escrito em Oséias 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. A denominação, ela fica uma estaca, é um espírito. Os luteranos se denominaram sob justificação. Aí eles não aceitaram mais nada, fincaram uma estaca e disseram: nós não damos um passo para frente. Aí Deus mandou o Wesley com a santificação, eles não aceitaram. Daí os wesleyanos se denominaram sob metodista, fincaram uma estaca sob santificação e disseram: não damos um passo para frente. Aí Deus mandou os dons, eles ficaram, rejeitaram. Daí o que aconteceu? Os dons pentecostais, o fogo pentecostal foi caindo, o movimento pentecostal foi se ramificando em denominações. Aí Deus mandou a mensagem do dia, a mensagem da hora, a única mensagem com a qual você vence o diabo. Ninguém vence o diabo hoje com a mensagem de ontem, porque cada dia Satanás tem uma arma mais sofisticada. Então nós também temos que ter uma arma mais sofisticada. A mensagem de Lutero vale, hoje vale, mas acoplada com a mensagem da era. Isoladamente, quem são os luteranos? Mundanos, cheios de Jezabéis pintadas dentro da igreja. A mensagem de Wesley vale? Santificação vale, acoplada com a mensagem da era, de hoje. Porque isoladamente, quem são hoje os metodistas? Uma igreja mundana, cheia de pecado ali dentro, mulheres cortando cabelo, se pintando, pondo roupas curtas. A mensagem pentecostal, os dons valem? Os dons acabaram? Não, não acabaram. Mas eles só funcionam legitimamente acoplados à mensagem da era, a palavra da hora. Porque isoladamente o que os dons têm feito hoje, principalmente o dom de cura, é dado personalismo para homem, fama para homem, para comprar canal de televisão, para comprar emissoras, para ser preso por sonegação de imposto e depois dizer assim: eu estou sofrendo porque eu estou na verdade. Pedro também foi preso. Pedro não foi preso por sonegação de imposto, por prática de curandeirismo. Pedro foi preso por batizar em nome de Jesus Cristo, por falar a verdade de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Foi preso por causa da verdade de Deus. Então, o que aconteceu? Deus mandou a mensagem do dia para a gente enfrentar Satanás hoje. Porque vocês já pensaram, suponhamos, os Estados Unidos hoje enfrentassem a Rússia usando as armas da Primeira Guerra Mundial. Seria uma discrepância muito grande. A Rússia evoluiu, tem um poderio bélico muito mais sofisticado do que em relação à Primeira Guerra Mundial. Então os Estados Unidos têm que enfrentar a Rússia hoje em uma eventualidade com as armas de hoje. Enfrentar o diabo com a mensagem de Lutero, de Wesley, com a mensagem pentecostal. Os pentecostais estão vencidos pelo diabo. A política dentro de suas igrejas combatiam teologia, hoje o diabo meteu o seminário dentro da igreja deles. Estão vencidos pelo diabo. Mas eu afirmo, esta mensagem aqui não vira denominação. O que pode acontecer é grupos saírem dela, grupos facciosos, maledicentes, piores ainda do que as denominações, grupos independentes, cheios de ismos,
que matam espiritualmente, é ressurreição isolada, é ressurreição ordenada. Ressurreição ordenada que eu creio é a da Bíblia. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios: primeiro Cristo, depois os que são da sua vinda. Esta é a ressurreição ordenada. Cristo ressuscitou primeiro, depois os que dormirem nele ressuscitarão. Isso é Bíblia. Aleluia. Mas a mensagem mesmo não vira denominação não, porque essa é a última. Então Oséias 6: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu conheci Jesus na Assembleia de Deus, na denominação, quando eu tinha 12 anos. Foi bom, me ajudou, me livrou do álcool, me livrou do cigarro, me livrou da prostituição. Só que o mesmo Deus que me mostrou ali aquela parte, Ele prosseguiu em me mostrar. E eu atendi ao Oséias 6: conheçamos e prossigamos. Tem algum denominacional aqui nesta manhã? Você não quer prosseguir em conhecer o Senhor? Você conheceu o Senhor como teu Salvador, conheça Ele agora como teu Deus único. Você tem na cabeça que Ele é a segunda pessoa? Renuncie esse dogma católico e olhe para Jesus como o corpo de Deus, a pessoa de Deus, a imagem de Deus, o primeiro e o último. Glória a Deus. Então, nós que estamos na mensagem da era, nós vencemos o diabo hoje. Porque, irmãos, em cada tempo o diabo vem com uma dose mais forte. Quando o diabo lançou o rock nos Estados Unidos, esse ritmo que saiu do fundo do inferno, o que aconteceu? Em oposição ao rock, a mensagem do profeta de Deus foi uma dose forte. Quando da fábrica de Satanás, das prateleiras da fábrica do diabo saiu o rock, veio da parte de Deus, do deserto da América, o Elias de Malaquias 4, 5, trazendo a revelação de Deus. E vocês sabem que o rock entrou dentro das igrejas. Elas estão vencidas pelo diabo. O diabo fez um acordo com eles. O diabo, aliás, ele procura fazer acordo. Ele fez um acordo com a igreja no ano 325 da era cristã. O diabo disse para a igreja assim: ó, eu sei que vocês aceitar 25 de dezembro como aniversário do Deus Sol é demais. Vocês são cristãos, vocês não vão aceitar o Sol como um Deus. Mas eu sou bom de acordo, eu tiro o Sol e põe Jesus aí. Aí preserva a data, 25 de dezembro, só que no lugar do Sol fica Jesus Cristo. As igrejas aceitaram. Hoje se comemora isso, o chamado Natal, que é aquele velho barbudo, que é aquele mito, Papai Noel se projeta mais do que Jesus Cristo. Isso é espírito de comércio. Natal é espírito de comércio. A chamada Páscoa, o que tem a ver? Ovo de chocolate com Páscoa. Isso é o diabo. A Páscoa fala da ressurreição. E Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não tem nada a ver. Mas o profeta disse: é espírito de comércio. Quem ganha é os comerciantes. Até o chamado Dia das Mães, os comerciantes ganham com isto. Se tornou um comércio. O filho passa o ano todo dando desgosto para a mãe. Depois é o Dia das Mães, hipocritamente vai lá dar um beijinho na mãe, um presentinho para a mãe. Não que eu seja contra dar um presente para a mãe no Dia das Mães. Exatamente, é dia dos namorados, é tanta coisa, e quem ganha com isso é o comércio. Dia da Bíblia, a mãe não quer um dia específico para ela não, mãe é mãe todo dia. A Bíblia não quer um dia para ela não quer um monumento para ela não, a Bíblia quer ser obedecida, a Bíblia quer ser guardada,
Isto é uma verdade. Então, igreja, vocês vejam bem, o rei do rock, Elvis Presley, diga-se de passagem, pentecostal, hein? Talvez fosse falador de línguas, e na concepção dos assembleanos até cheio do Espírito Santo. Na igreja ele cantava hinos, nos palcos mundanos fazia a juventude delirar com esse ritmo frenético, diabólico. Ele morreu com várias drogas em suas veias, mas o fato de ele ter morrido, o rock não acabou não, continuou, porque é um espírito. A carne morreu, mas aquele espírito não morreu. O nosso precioso irmão Brana partiu em 65. A carne branda foi embora, mas a mensagem não. A mensagem não. E quando o rico pediu para o pai Abraão mandar que um dos mortos fosse até a sua casa, pai Abraão respondeu: lá tem Moisés e os profetas. Mas tinha Moisés? Essa parábola é do Novo Testamento. Lá tinha os escritos de Moisés, pai Abraão estava dizendo. Então nós temos o profeta conosco, nós temos a mensagem, nós não carecemos de uma volta do irmão Brana, nós temos a mensagem do profeta. A mensagem não morreu, a mensagem não ficou imprensada na direção de um carro, a mensagem não sofreu acidente de automóvel, a mensagem está viva. Nessa seca espiritual na qual estamos passando, a mensagem tem nos sustentado. É vida vivida, mesmo sem emoção, sem sensação, mesmo sem se basear em resultados. Pessoas firmes, ancoradas na palavra revelada da hora. E alguém ainda diz assim: a mensagem não é mais a mesma não. Eu conheço a mensagem anos atrás, mudou nada, a mensagem é a mesma. Nós às vezes mudamos para melhor em relação a certo aperfeiçoamento, certas meninices que tínhamos desapareceram. Apesar de que há uns que mudaram para relaxo mesmo, se relaxaram, mas a mensagem não se relaxou não. A mensagem é a mesma. E há aqueles que vão até o fim, honrando esta mensagem. Há aqueles que não ficam deixando o diabo, esse espírito que te faz agir com rebeldia e de vez em quando cortar teu cabelo. A mensagem condena isto. E se você faz por uma vez, a tua consciência não doeu, para você se arrepender daquilo, você faz a segunda, a terceira, se acomoda. O diabo aplica uma anestesia em certos crentes, e eles ficam insensíveis. Você sabe o que é anestesia? Para não sentir dor, né? Então o diabo aplica uma anestesia, conta uma mentira, não sente dor na consciência. Cobiça aquela mulher, já acostumou até com isso. A consciência não acusa. Briga com a esposa em casa, xinga a esposa, a consciência não acusa. Corta o cabelo de vez em quando, a consciência não acusa. Mas onde está essa consciência, gente? Essa consciência não pode estar morta. O coração não dói. A Bíblia diz que o coração de Davi doeu, porque ele cortou um pedaço da veste de Saul. Se Deus está no teu coração, ele dói quando você erra. Até uma discussão que você tem com a esposa em casa, depois que passa o nervosismo, teu coração dói. Puxa vida, eu não devia ter falado isso. Esse dia que eu estava nervoso, você vai lá e fala: minha esposa, você me perdoa? Eu falei aquilo porque eu estava nervoso. Eu falei aquilo sob uma forte emoção. Cabe também a esposa entender, né? Às vezes alguém fala uma coisa sobre uma forte emoção, você tem que entender, não é aquilo, ele não pensa aquilo, ele falou aquilo porque estava sob uma forte emoção. A emoção passa, ele volta atrás, ele se arrepende, ele se aproxima de você, ele pede perdão. Aleluia!
Esta é a atitude, esta é a maneira cristã. Então, igreja, a nossa vitória é certa. Nós estamos na mensagem da hora, na mensagem do dia. Esta é a última. A outra não será mais para nós, será para os judeus por meio de Moisés e Elias. E não é um homem com dois ministérios, são dois homens. Se você chegar a ver Moisés e Elias pregar, é porque você ficou. Alguém está aqui dizendo que é Moisés e Elias, um homem na terra, dizendo que é o Cristo, que é Moisés e Elias. É uma confusão, é uma parafernália de confusão. Uma hora é o Cristo, outra hora é Moisés e Elias. Isso é confusão. E eu não vou ver Moisés e Elias pregar, porque quando Moisés e Elias estiverem pregando, eu estarei lá. Você também estará lá. Glória a Deus, na glória com Jesus. Daí, quando vencerem os 3 anos e meio, nós vamos voltar. Nós vamos dar um passeio com Jesus, de lua de mel. Oh, passeio bendito. Nós vamos vir com Ele aqui para a terra. Nós vamos viver com Ele 1000 anos. Assentado no trono ao lado dele, Ele é o rei, nós seremos a rainha. Oh, bendito seja Deus. Após o milênio, a segunda ressurreição, a eternidade, a nova Jerusalém que vai descer do céu, da qual você é um cidadão, e nós vamos viver eternamente com Jesus. Que Deus cele estas verdades em vossos corações. Vamos ficar de pé nesse instante. Glória a Deus. Ó Senhor, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Lírio dos vales, Deus forte, único e verdadeiro, que o Senhor possa selar isto em nossos corações e ajudar a Tua igreja a vencer esses dias maus que ainda nos restam, ó Pai, sustentando a cada um em Tuas mãos, dando força, ó Pai, para sermos mais do que vencedores, confortando a cada um nos momentos de lutas e provas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, aleluia, amém, glória a Deus. Deus abençoe o pastor Luiz Mendes. Glória a Jesus. Sempre bem-vindo aqui, né? Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos lembrar de que às 5 horas o irmão Luquemba estará iniciando um resumo da era de Éfeso. É muito importante isso que está acontecendo em relação às eras. Tivemos domingo passado o resumo das eras, mas eu fui inspirado a fazer o resumo de cada era particularmente, através deles, né? O irmão Luquemba vai fazer hoje o de Éfeso, das 5 às 5h30, 17 a 17h30. E logo em seguida teremos mais uma parte da mensagem saindo fora do arraial, na voz do profeta, e aquele grande culto abençoado. Glória a Deus. E pedimos a Deus que o encerramento lá em Anápolis seja abençoado também, né? Amém. Glória a Deus. Abençoe mais um ou outro. Glória a Deus.